É isso aí, Brown. Como o repórter Michael Mendes já informou na edição de hoje, o grupo dentro do partido Rede Sustentabilidade declarou apoio ao ex-presidente Lula nas eleições deste ano. Mas o comando da sigla e a ex-presidenciável Marina Silva não vão defender a candidatura do petista. E sobre esse racha e as expectativas para as eleições, a gente vai conversar agora com a ex-senadora e porta-voz da rede, Heloísa Helena. Senadora, bem-vinda e boa noite. Boa noite. Como a gente acabou de falar aqui, senadora, algumas lideranças, parte do partido Rede Sustentabilidade, já anunciou esse apoio à pré-candidatura do ex-presidente Lula. Não é o caso da senhora e, como nós citamos também, da ex-ministra, a Marina Silva. Já há algum nome, pelo menos no caso da senhora, em que vai haver esse apoio dessa ala que a senhora representa? Já tem um pré-candidato que a senhora prefira? Bom, primeiro é importante caracterizar que não há racha nem cisânia. Essa decisão ela foi tomada na última reunião do Elo Nacional, já tinha sido tomada na Executiva Nacional da Rede, no Elo Nacional, onde se estabelecia a possibilidade de apoio a duas candidaturas do chamado Campo Democrático Popular e dos compromissos apresentados pela Plataforma 18, que traz os 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável, que traz elementos da questão econômica, social e ambiental. Então, não tem racha, não tem cisânia. O que tem são duas posições diferentes da análise da tática eleitoral, da análise do programa, da análise sobre como se vota no primeiro turno e no segundo turno. Então, não há nenhum racha, há uma decisão nacional tomada na maior instância, né, que é o Elo Nacional, que corresponde à direção nacional de um partido, e que foi tomado permitindo que os seus dirigentes e militantes apoiassem duas candidaturas com base nos 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável, que traz também uma atualização do que Marina apresentou quando foi candidata a presidente e, óbvio, uma atualização sobre questões econômicas, fiscais, orçamentárias, educação, saúde, segurança pública, mobilidade, habitação, saneamento e saúde, que é o que está relacionado a 2 anos de dor e sofrimento da grande maioria da população em relação à pandemia. Então, é um debate que está sendo feito, né? Marina, com certeza, tomará as decisões que considerar mais adequadas. Ela vai ser, certamente, pré-candidata a deputada federal em São Paulo, do mesmo jeito que eu estou aqui no Rio, por uma decisão nossa, né, da maioria do partido. Eu sou pré-candidata a deputada federal aqui no Rio de Janeiro, então estou trabalhando muito nisso, trabalhando em questões relacionadas a propostas concretas, ágeis, objetivas e eficazes para a dramática situação do Estado e do Brasil. Então, eu tenho uma identidade maior com a candidatura do Ciro, é uma identidade programática, tem pessoas que têm uma visão diferente e eu compreendo. Tem pessoas que acham que, do ponto de vista da tática eleitoral, né, as pessoas têm que resolver logo no primeiro turno. Eu acho que eleições em 2 turnos, elas existem para discutir programa, especialmente depois de uma pandemia, onde os escombros de lutos, desempregos, lágrimas e sofrimentos são muito grandes, onde o presidente da República se comportou como um soldado covarde e sem honra, que deixa feridos para trás, e onde se pôs um foco de luz na vida como ela é. Porque esse mesmo país, a vida como ela é, não a partir de agora. Como é que esse país vinha fazendo a sua distribuição de riqueza, a exploração humana e a exploração predatória da natureza. Por isso que teve um impacto tão grande na vida nacional. Eu me identifico com o programa apresentado pelo candidato Ciro Gomes. Marina fará suas escolhas, outros setores do partido também. Eu acho que eleição em 2 turnos, se existe no Brasil, não cabe idolatria. Para mim é discutir programa. Tem gente que diz, mas no segundo turno pode ter golpe. Vai ter golpe coisa nenhuma. E se tivesse, quem não é covarde vai às ruas lutar com todas as forças para impedir qualquer atividade que pudesse ter de golpe. Agora, eu, como qualquer mortal, respeito profundamente, até porque a rede já tinha conhecimento desde dezembro, que Randolph nos falou que iria para a campanha do Lula. Isso já estava
suficientemente debatida internamente. Tínhamos as pessoas que queriam apoiar o ex-presidente e pessoas como eu, mortais, que têm o direito de fazer as escolhas em 2 turnos e fazer a escolha pelo conteúdo programático. E por que seria melhor Ciro do que Lula nesse momento, senadora? Por que essa escolha da senhora? Bom, primeiro que a gente faz uma análise da estrutura de governo, né? Eu faço uma caracterização, tenho uma obrigação como professora de epidemiologia fazer, como professora de planejamento de serviços públicos, que fui ao longo da minha vida. Eu fui senadora, acompanhei os governos, né? Tive a honra, ao contrário do que dizem os canalhas, que é mágoa, rancor, mimimi, porque quando uma mulher corajosa assume uma posição política, sempre aparece um canalhinha dizendo que é mágoa, rancor, piti ou qualquer uma outra coisa, né? Porque não aceitam que mulheres não estejam lambendo o rastro por onde passa qualquer dono do poder, imperador, rei, o que quer que seja. Então, eu tenho uma avaliação em relação aos governos passados. Não é à toa que agora na pandemia, o mesmo país que jogou 9 milhões de crianças na extrema pobreza, certamente para ser mão de obra escrava do crack, do crime organizado, dessa maldita vivência cotidiana das mais diversas violências que impedem que as crianças possam escolher um destino, arranca a inocência do coração de uma criança e põe um bárbaro lá para a vida em sociedade. Não é à toa que este mesmo país, onde a maioria da população mais pobre, que mais paga tributo, porque paga tributo indireto, porque praticamente consome tudo o que está vivenciando no seu pouco salário, a maioria da população teve uma perda de 38%, 9 milhões de crianças jogadas na extrema pobreza e se fez fila para apartamento de luxo, iate, avião, e se criou 10 novos bilionários. Então tem alguma coisa errada. Portanto, a minha concepção de reforma tributária e, portanto, a concepção fiscal, financeira, contábil, que impacta na reforma tributária, na taxação das grandes fortunas, da remessa de lucros ao exterior, os que têm mais dinheiro têm que pagar mais, e a questão dos investimentos em políticas públicas e políticas sociais. Então, eu me identifico com o conteúdo programático e não me submeto à idolatria de político nenhum. Eu quero ser, como qualquer mortal, tenho o direito de discutir o programa. Eu quero discutir o programa, é o programa do Ciro Gomes. Se por acaso tiver algum problema, ou que ele não seja candidato ou qualquer coisa, a gente analisa outro programa. Mas eu tenho o direito, como militante política, como uma pessoa da área de planejamento de serviços públicos, que eu não tenho medo nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de qualquer uma força política que ouse, né, impor a qualquer mulher que ela tem que aceitar e lamber o rastro por onde passa essas majestades, e eu tenho o direito de optar, porque senão que democracia é essa, né? Porque tem muita gente que é assim, quer uma democracia, mas no fundo verbaliza a democracia, mas quer uma ditadura para chamar de sua. Então eu tenho o direito de, no primeiro turno, Marina fará a sua escolha, dirá a vocês, claro que a gente conversa, nós duas, óbvio, mas ela realmente é quem tem que publicamente dizer quais os eixos estratégicos do programa que ela entende que devem estar numa candidatura presidencial. E nós, além das outras coisas, né, eu não vi o ato hoje, porque eu tive uma enxaqueca ontem, mas 6 horas da manhã eu estava cumprindo minhas obrigações como pré-candidata a deputada federal aqui no Rio. Eu fui para Caxias, voltei, não vi nada. Lógico que são milhares de mensagens que as pessoas vão mandando sobre tons, sobre isso, sobre aquilo outro, mas como eu não vi, não ouvi, vou fazer a análise após ouvi-lo. Mas eu digo para você com toda clareza, não há racha, não há cisânia, há diferença de concepção. Não é a divergência pública, o direito à divergência pública que nós trabalhamos para que a federação tenha. Ali é uma cláusula de divergência pública para não colidir com o princípio da fidelidade partidária. Sim. O que nós discutimos na rede foi outra coisa. Nós discutimos na rede que os dirigentes, os militantes, eles podem apoiar 2 candidaturas, a de Ciro e a do Lula, desde que baseadas nos 18 eixos estratégicos do Brasil sustentável. Agora, a racha não tem não. Claro que alguém vai ficar mais irritado e menos irritado com alguma coisa, né? Eu não sei porque eu não assisti ainda, mas o importante é deixar claro que foi uma decisão do elo nacional.
Não foi uma decisão de pessoas. O Elo Nacional decidiu, há mais de 15 dias, eu acabei até fazendo um cardzinho, porque eu não tenho assessoria para fazer isso, eu mesmo mexo nas minhas redes sociais, mas ontem, no auge da enxaqueca, com tanta confusão, eu ainda fui fazer um print de um cardzinho para colocar exatamente o artigo da resolução do Elo Nacional da Rede que permitia que isso fosse feito. Tá certo, tá Desculpe, explicado, vir atrapalhar, então. Meu amor, é coisa de mulher asmática que fala sem respirar. Tá explicadíssimo, senadora. Pois bem, conversamos agora com a ex-senadora e porta-voz da Rede Sustentabilidade, Heloísa Helena. Senadora, obrigada pela entrevista e boa noite. Obrigada, meu bem. Saúde e paz para vocês.